Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora não seriam capazes de suportar. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Chegou onde Adão estava morto, o espírito dele estava dormindo. Fez Adão acordar. Adão, de repente, assim, do pó da terra, ele volta, normal, assim, perfeito. Como ele era antes de ser caído. Agora ele acordou como um anjo já. Ele voltou o que ele era antes de ter caído na terra e virado homem. Ele acordou, olhou assim, viu o Messias, abraçou o Messias normalmente e falou assim, nossa, o que aconteceu? Eu dormi demais, acho, né? Eu falei, não, meu Messias, não, meu irmão. Já passou 5.000 anos já que você tá dormindo aí. 5.000 não, dá uns 4.000 e pouquinho. Aí o Messias falou assim, nossa, uns 4.000 anos já tá dormindo aí já. O quê? Passou 4.000 noites, assim, dias e noites, e eu tô dormindo? Eu falei, é que você morreu, irmão. Aí ele falou, eu morri? Eu falei, meu irmão. E ele nem tinha percebido que a pele dele tava de anjo já, o corpo dele. Adão ainda tava viajando, ainda, nem se ligava o que estava acontecendo. Aí o Messias, você morreu, aconteceu isso e isso. Lembra que eu disse pra você que eu ia vir na Terra, tá? Morrer. E depois que eu morresse, ressuscitasse, eu ia subir ao Pai, depois eu ia vir pegar você? Eu vim, hoje. Aí ele olhou assim e falou, hoje? Já passou todo esse tempo? Aí o Messias falou, já. E agora é hora de você levantar e vamos para casa. Aí ele você falou, eu vou voltar para casa. Vou para casa, eu nunca fui lá, porque o meu Adão nunca tinha ido ainda. Tinha ido algumas vezes, mas para morar não, ele só ia e voltava, porque ele tinha que ficar na terra. Eu tinha visto o Reino do Céu algumas vezes. Aí, meus irmãos, aí o Adão tava lá, assim, meio desligado, porque ele tinha acabado de acordar, falou, poxa, passou 5.000 anos. Aí o Messias falou assim, vamos levantar e vamos para casa. Aí depois, o Messias foi e levantou os outros 23 profetas, né? Acordou todos, falou, meus irmãos, vamos, levanta, vamos subir para casa. Vamos subir. Aí todo mundo acordou, assim, os 24. Aí já estavam os 24, estava Adão e os 24 profetas. Aí todo mundo acordou, falou assim, Aí o Messias falou assim, e aí, vamos para casa? Aí um deles falou assim, irmão, acho que para dar uma voltinha assim na cidade, para dar uma olhadinha como tá as coisas. Desse jeito. A gente quer ver como mudou as coisas. O Messias olhou para esse cara, uma voltinha lá. Aí os 24 foram, ninguém imaginava aqueles anjos. Eles eram anjos, mas aí o Messias fez, eles estavam mais ou menos igual os homens normal. Aí eles começaram a andar pela cidade. Estavam um rolezinho, olhando, vendo as coisas, como as coisas tinham mudado. Aí olhou, foi para cá, para lá. Aí daqui a pouco o Messias falou, quando vocês for subir, me avisa que a gente já sobe. Aí eles ficaram andando na cidade uns dias, dando uns rolezinhos ali, tudo anjo. Ninguém sabia. Eles eram anjos. O Messias comprou com sangue dele, então eles já podiam andar. Anjo pode. Aí os caras dando um rolezinho na cidade, foram num lugar, foram no outro. Viram as coisas como tinham mudado, né? Aí depois o Messias volta, vai lá com as duas testemunhas, conversa com eles, todo mundo conversando assim. Aí daqui a pouco aparecem os 24 profetas, todo mundo, Adão todo feliz, que Adão estava com... depois que o Messias abraçou o Adão, tudo, aí o Adão falou assim, e o pai, como que tá? Você vê como que Adão era uma pessoa boa, né? Aí quando o Adão chega no reino do céu, eles subiram, os 24 profetas, as duas testemunhas, assim, vocês tinham que ver a imagem mais linda que teve. Adão correndo para abraçar o pai. Imagem linda essa. Mas deixa eu pular, porque essa parte é uma parte meio difícil de falar, do encontro de Adão e do pai. Mas aí, meus irmãos, aí depois que todos já tinham subido, tá? Os apóstolos estavam aqui na Terra ainda, continuando, ensinando, né? Eles eram anjos, estavam no corpo de homens, tá? E aí começaram a morrer um por um, todo mundo no reino do céu vendo. E aí, não se esqueça que eles podiam ver aqui embaixo, aí todo mundo viu os apóstolos morrendo, sendo assassinados pelos anjos caídos, né? Aí, sobrou um. Aí um desses irmãos
foi preso e foi jogado lá na ilha de Patmos, que é João, né? Vocês sabem. Foi jogado lá na ilha de Patmos. Aí ele ficou lá isolado um maior tempo, sozinho, isolado. Os irmãos que não conhecem a ilha de Patmos é um lugar difícil de chegar. Para vocês verem, eu já tive lá, para chegar lá, os navios passam lá em 3 dias. Para ir de barco pequeno é difícil. São quase 10 horas, 8, 10 horas. É muito longe. É uma ilha isolada. Se você quer matar uma pessoa, coloca aquela pessoa numa ilha daquela. Naquela época não tinha ninguém quase. Você quer acabar com uma pessoa, jogava. Os anjos caídos falaram, sabe uma coisa? Vamos jogar ele lá nessa ilha lá, vamos falar de não matar ele. Aí pegaram e descolocaram lá na ilha de Patmos. Longe, é um lugar longe. Eu já passei uns tempos lá, é longe, é longe. Fica no meio do oceano mesmo, bem no meio do oceano. E aí o João ficou lá, sozinho. Aí os anjos caíram, agora ensina alguém aí, ó, nessa ilha, você vai tocar sozinho. Vai ensinar mais ninguém, encheu o saco de ninguém. Aí João ficou lá, né? Aí o Messias olhava pro João, olhava. Aí o Messias falou assim, parte do plano de resgate. Aí chamou as 2 testemunhas e falou assim, meus irmãos, vem cá. Tá vendo o João lá? Ele tá sozinho lá, vai lá conversar com ele. Aí as 2 testemunhas lá conversar com eles, tá? Aí depois, num tempo, o Messias já foi bolando o plano, tá? E os anjos caíram, quando é que esses 2 aí vai vir para cá? A gente tem que cumprir o acordo, né? Faltava matar as 2 testemunhas. Tinha que matar. Aí o Messias falou, na hora certa ele vai. Antes de vocês, o reino, vocês perderem o reino, ele vai. Aí ele, vai ter que mandar, não sei o que, aquelas conversas de caído, enchendo o saco. Aí o Messias falou, vai lá falar com o João, porque ele tá sozinho lá, não tem ninguém lá, ele tá sozinho, abandonado. Vai lá e dá uma esperança para ele manter ele tranquilo. Aí o Messias um dia chegou e falou assim, o seguinte, eu vou escrever algo, vocês vão lá e levam para João e falam para ele tudo que vai acontecer. Eu vou colocar como o Messias fazia, né, em parábolas, né, códigos, né. Ó, você vai lá e conta isso para ele. Aí o Messias escreveu o Apocalipse inteiro e falou para as 2 assim, vai lá e conta para eles, dá um apoio para ele, fica com ele, tá? Manda eles escrever, o João escrever em todas as línguas, latim, hebraico, aramaico, grego, escreve em muitos lugares e vai, porque toda vez que passar alguém aí na ilha porque muita gente passava na ilha lá e ia conhecer para ver, e só via o João e mais algumas pessoas. Aí o João pegava o que ele escrevia, dava para essas pessoas, ensinava, e as pessoas iam embora e levava os escritos junto, cada um na sua língua. E a grego, o João pegava, escrevia, deixava guardadinho, quando chegava um grego, o João dava para o grego. Chegava romano, o João dava para romano. Chegava o pessoal do hebraico, os judeus, ele dava para os judeus. E ele ficou sempre fazendo isso, a vida dele toda, até o final da vida dele fazendo isso. E aí, meus irmãos, João morreu, né? Acho que foi o único, eu não tenho certeza, que não morreu assassinado, morreu de velhice. E aí ele morreu, tá? Aí, a primeira parte do plano do Messias já cumpriu. Morreram os 23, profeta mais Adão, 24, né? O Messias, os 12 apóstolos morreram, Paulo já tinha morrido também, já tinha cortado a cabeça dele, não tinha mais nenhum anjo na terra mais. E aí os anjos caíram, e aí, o acordo, tá? Mas eles não conseguiam ver o reino do céu. Eles ficavam gritando, mas dava para escutar. Ficavam gritando, cadê? Tem que mandar os 2. Às vezes ela fala, quero me vingar, tá? Aquelas conversas de anjos caídos, matando os bichos, tá? E a população foi aumentando. Aí foi passando anos, irmãos. Anos. Os irmãos vinham aqui, alguns irmãos vinham. E aí os escritos que os irmãos escreveram e deixaram, o João escreveu muita coisa, muitas vezes a mesma coisa, muitas vezes. Aí esses lugares eram colocados em lugares especiais para as pessoas encontrarem, que não faziam parte dos anjos caídos, que já tinha ser humano na Terra, já desconfiava que aquelas pessoas que apareciam para eles eram os demônios. E aí esses livros apareciam para eles. Os anjos pegavam e colocavam no lugar onde sabia que eles iam passar. Aí eles passavam, viam um pergaminho ali, abria, começavam a ler. E aí eles liam, entendiam, falavam, nossa, então quer dizer que aqueles que aparecem para nós são demônios. Aí eles pegavam o pergaminho e começavam a passar para um, passar para outro, e começou a esparramar. Não parava, meus irmãos. Não parava. Isso foi durante 1900 anos, assim.
Os anjos iam lá, pegavam os pergaminhos, colocavam em lugares especiais onde passavam os irmãos que não eram enganados pelos demônios, porque o Messias era inteligente. Quando você está vendo aquele lá, ó, recusou os demônios. Pega um pergaminho desse aí, ó, que o João escreveu, deixa lá, perto de onde ele vai dormir lá, quando ele acordar ele vai ver. Aí ele vai ler, põe na língua dele, ele vai ler, vai entender e vai começar a ensinar as pessoas. E assim foi, durante 1900 anos. Assim foi. Aí há 50 anos atrás, meus irmãos, mais ou menos 50 anos atrás, faltando pouco tempo para Azazel e Israel acabar o reinado deles, né? Os 7.000 anos. Não dá para saber bem 50, quanto tempo falta, mas é assim, não dá para entender muito bem, mas não posso falar porque não dá para saber exatamente. Mas assim, um pouco antes, o Messias chama as duas testemunhas, os 144 mil selados, e falam assim para eles: irmãos, chega na hora de vocês irem. Isso é um pouco tempo atrás, lá em cima no reino. Está chegando a hora que vocês irem. Aí, meus irmãos, todo mundo se reuniu, o reino do céu, o pai, aí Adão veio, todo mundo se uniu ali. Começaram a conversar, né, porque estava na hora, como se fosse uma despedida, né, os 144 mil selados iam vir para a terra e as duas testemunhas. E aí, sabe, começaram a conversar, os irmãos ali, já estavam se preparando para vir para essa terra, nascer do ventre de uma mulher, da barriga de uma mulher. Aí eis que aparecem os quatro, os anjos que seguram os quatro cantos da terra.